Olá, pessoal. Oficialmente sejam todos bem-vindos à Community Call, sexta-feira 13. Hoje o Gaudêncio não pôde estar aqui com a gente, por isso que eu estou apresentando, tá? Enquanto a galera vai chegando, se vocês puderem mandar para os amigos de vocês, para a galera das empresas aí, para a gente conseguir mais gente. Hoje estamos com duas apresentações bem legais. Uma do Jonatas, que eu ainda não estou vendo ele por aqui. Ele vai apresentar um projeto que ele fez. Quem é ativo na comunidade já até viu lá que ele mandou no chat do Discord. E a outra apresentação do Hugo, falar um pouquinho sobre a infra aqui dentro da Deco, tá? Deixa eu mandar uma mensagem pro Jonatas. Hugo, você está preparado caso você tenha que ser a primeira apresentação? Me manda aí no chat. Pode ser? Beleza? Então, enquanto isso, eu já vou te convidando por palco. Para falar. E vou convidar o Jonatas, que já chegou aí também. Boa, muito bom. E aí, Jonatas, tudo bem? E aí, pessoal, tudo certo? Tudo certo por aqui. O pessoal tá animado aí para ver seu projeto. Já vou passar a bola. Conta um pouquinho aí quem é você e o que que você vai mostrar pra gente hoje. Pô, legal, vamos lá. Bom, me chamo Jonatas, sou engenheiro de software numa corretora de investimentos. Bom, nesses últimos dias eu conheci o Deco Records, que é um banco de dados SQLite da Deco, e fiquei curioso para testar e entender como é que funciona, a dificuldade, a complexidade de implementar. Então, acho que é legal estar passando para vocês um pouco de como foi a minha experiência e como que eu desenvolvi de fato, né? Como que foi a solução que eu encontrei. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Pô, apareceu aí já, né? Nope. Yes! Boa. Bom, a aplicação que eu criei foi uma aplicação que é um to-do list. Então, basicamente, uma lista de tarefas onde a gente consegue fazer login com o usuário que a gente cria aqui dentro da aplicação. Então, aqui tem a telinha de inscrição, né, para a gente conseguir fazer o cadastro. E a telinha de login aqui. Tentei ser algo bem simples assim mesmo, para a gente conseguir testar e comprovar o potencial que a gente tem. Então, a gente pode vir aqui, depois de se cadastrar e logar aqui. Então, com um e-mail e com uma senha. Entrando aqui, a gente já tem a visão principal aqui, que é a visão do to-do list aqui. Então, aqui a gente consegue visualizar um campo para a gente adicionar alguma tarefa. Tem aqui as tarefas que foram criadas, quantas foram concluídas e, de fato, a listagem das tarefas. Então, a gente consegue vir aqui, por exemplo, fazer compras e adicionar aqui, dar ração para o cachorro e adicionar, enfim, e consegue vir aqui checando, né, dando check aqui, e ele vai marcando aqui também quantas tarefas já foram concluídas. E além disso, a gente consegue vir aqui também e excluir tarefas. Então, vocês forem ver algo bem simples, mas que a gente já consegue provar um pouco do potencial. Bom, essa é a ideia do projeto. Acho que as principais funcionalidades que eu precisei implementar aqui foi, de fato, o to-do list, para a gente conseguir salvar as tarefas e também a parte do login de usuário. Bom, acho que esses foram os principais pontos de atenção, foi de fato o login e a navegação, como a gente ia fazer isso e tornar isso seguro, né, onde a gente consiga colocar essas informações e ter uma segurança com o que a gente está colocando de senha, de e-mail, enfim. Bom, eu vou mostrar um pouquinho de como que foi a implementação para vocês. Então, dentro aqui do painel da Deco, a gente tem aqui, vou atualizar só para ele recarregar, mas a gente tem aqui uma abinha aqui que é a de Records, então, no caso eu já tenho instalado, mas vocês conseguem vir aqui e fazer a instalação do Records dentro do seu site. Bom, logo depois disso ele vai pedir para você publicar, né, as alterações que você fez no GitHub, para ele fazer as configurações iniciais, e com isso a gente já consegue
vir para a aplicação aqui, onde vocês vão ver que ele vai criar alguns arquivinhos e pastinhas para a gente. Então, a gente tem essa do Drizzle, que é o ORM que a Deco utiliza para fazer o controle das migrations, né? Bom, fora esse arquivo aqui, a gente vai ter também um arquivinho de DB, onde a gente vai criar os nossos esquemas e quais vão ser as colunas, tabelas, enfim, que a gente vai criar. E dentro do nosso Deno.json, ele também cria aqui alguns scripts para setup, para fazer gerar os esquemas do SQLite, enfim, fazer as migrações. Bom, acho que o primeiro passo que eu pensei assim de início foi de fato de como ia ser a estrutura do projeto, né, no sentido do RM mesmo. Então, eu criei algumas entidades, duas principais, a de usuários, onde a gente vai ter um ID, um username, um e-mail e uma senha. E a gente vai ter as to-dos aqui, que é a nossa outra entidade, que basicamente vai ser o ID, uma descrição, uma propriedade para salvar se foi concluída ou não a tarefa, e o user ID, que vai ser o identificador dessa tarefa, para que a gente não consiga visualizar tarefas de outros usuários e a gente ter uma segurança do que a gente está salvando também. Enfim, e aí a gente consegue também aqui, com a API do Drizzle, criar alguns relacionamentos aqui. Então, eu estou falando que um usuário pode ter várias to-do lists, várias to-dos no caso, né? E as to-dos, elas têm basicamente um usuário como o campo de chave estrangeira dele. E aí a gente identifica que essa chave vai ser o user ID dele. Então, bem simples. Com isso, a gente consegue vir aqui e rodar um comando para gerar migration. Eu não vou mostrar aqui específico, mas é bem simples. Tem também nas docs como é que a gente faz isso. Mas ele vai gerar para a gente aqui os arquivos de SQL aqui, que vai fazer basicamente a criação das tabelas para a gente. Com isso, a gente já consegue vir aqui no painel e visualizar as tabelas que a gente criou. Então, vai ter aqui a dos to-dos e as dos usuários também. Acho que, para início de conversa, eu vou começar passando um pouquinho das telas. Então, a gente consegue vir aqui e ver que eu tenho uma tela, a de login, no caso, primeiro, né? Onde a gente tem, basicamente, um formulário que é acionado com um post aqui. Então, quando tem o evento de submit, ele vai executar esse post. Basicamente passando o modo como uma prop, que é o modo de fazer o cadastro, né? E aí eu vou ter um loader aqui, onde a gente e também basicamente estou fazendo uma validação para ver se os dados eles conferem com o modelo de informação que a gente quer salvar no banco, né? E aí eu vou ter uma action aqui que eu chamo passando esses dados para fazer o cadastro. Então, se a gente vir aqui nas actions, a gente vai ver que tem uma action de cadastro aqui, onde a partir do contexto aqui da app, eu consigo ter acesso ao Drizzle, uma instância dele aqui, ao qual eu posso vir aqui, basicamente, estou fazendo uma primeira verificação se existe um usuário, faço um select dentro do meu banco para verificar para pegar o usuário, né, dentro dos users e verificar se existe um usuário já criado com esse e-mail. E caso exista, basicamente eu venho aqui e mando uma mensagem de e-mail já registrado, né? E caso ele não exista, eu posso vir aqui e faço o encrypt da minha senha. Então, acho que esse é um ponto legal de trazer, que para a gente ter uma segurança, a gente precisa criptografar a nossa senha que está trabalhando. E eu fiz isso de maneira bem simples. Então, aqui tem um útil que eu criei aqui dentro do projeto, onde eu vou ter um arquivo bem simples aqui de cripto. Estou utilizando o Bcrypt, que é uma biblioteca do próprio Deno aqui. Eu vou ter um ciphertext, que vai ser basicamente o encoder, um texto auxiliar para a gente fazer o encoder da nossa senha. E eu tenho duas funções simples aqui, uma para fazer o encrypt e outra para comparar a nossa senha salva com a senha que o usuário enviar na hora do login. Então, bem simples aqui. Bom, caso o usuário tenha sucesso ao criar a conta, eu vou basicamente retornar um true aqui, e dentro do meu loader aqui, dentro do minha section, eu vou fazer a verificação se tem alguma mensagem, se aquele e-mail já está sendo usado, ou se não, eu posso vir aqui e redirecionar o usuário direto para a página de login. Dentro da página de login, a primeira coisa que eu faço aqui, que eu vou mostrar para vocês, é de fato o formulário, bem simples também, parecido com o outro, onde a gente vai ter também uma outra própria que vai ser passada como identificador, do qual eu vou utilizar para verificar aqui em cima, dentro do meu loader, se o modo que eu estou tentando fazer da própria é de login e se também existe uma hackbody. Caso exista, eu vou vir aqui e vou
basicamente fazer a tratativa dos dados e salvar eles dentro de uma variável para eu conseguir trabalhar com eles. E também tem outra action aqui, do qual eu posso vir aqui, verificar ela, que é de login, onde eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse usuário do meu banco de dados, então, pelo e-mail dele, né? Eu vou vir aqui, vou pegar as informações de ID, e-mail e senha dentro dos meus usuários e verificar se existe um e-mail cadastrado dentro do meu banco. Caso não exista, eu vou basicamente disparar uma mensagem que o e-mail não tem registrado, e caso exista, eu vou fazer a comparação. Então, dentro do meu encrypt lá, do meu útil, eu vou ter uma função de compare, onde eu vou passar a senha que está cadastrada no banco com a senha que o usuário enviou. E aqui ele já fica encarregado de fazer a verificação das senhas criptografadas com a senha que eu estou enviando. E caso não seja, ele vai retornar um erro aqui de senha incorreta, e caso ele exista, né, eu vou retornar o meu user ID aqui. Bom, nesse passo aqui, eu não trabalhei nessa POC, mas é aqui que a gente faria o uso de alguma biblioteca de JWT para a gente criar um token para trabalhar com as autorizações dentro do projeto, para saber se o usuário está logado, se ele está autenticado ou não. Aqui nessa camada que a gente trabalharia com isso. Bom, caso o usuário exista e a senha está certa, basicamente a gente vai vir aqui e vai redirecionar o usuário para as to-dos. Então, ele já vai vir aqui dentro do meu componente de to-do list, e o primeiro passo que eu vou fazer do meu loader aqui é verificar se ele tem um token válido. Então, se aquele usuário, ele de fato pode acessar aquela página e visualizar aquelas informações. Então, caso contrário, eu vou direcionar ele para a página de login novamente, ele não vai conseguir visualizar as to-do lists criadas. Bom, caso exista, o meu primeiro estado aqui é de pegar todas as to-dos dentro de um loader que eu tenho criado aqui, com base no user ID do usuário, e listando elas aqui dentro desse formulário, onde a gente vai ter, de fato, um campo para a gente conseguir adicionar as to-do lists novas, né? Aqui a gente tem a contagem das tasks criadas e das concluídas. E aqui eu tenho um map onde eu faço, basicamente, a montar a lista das minhas to-dos dentro da aplicação. Então, é bem simples, e aí a gente vai ter as mesmas actions, igual eu comentei antes. Então, a gente tem a de adicionar, a gente tem aqui a de dar o check dentro de alguma to-do, e a gente também tem a de excluir. E aí, de acordo com cada uma desses estados dentro da minha aplicação, eu vou ter uma action específica para tratar. Então, uma action para adicionar to-do dentro do meu banco, outra action para fazer o check daquela to-do, e outra action para fazer a remoção. Então, bom, com isso a gente tem um resultado esperado, que é de a gente ter uma aplicação de um to-do funcionando sem JavaScript no front, né? Muito performático, muito rápido. Então, se vocês veem aqui, é instantâneo o tempo de resposta que a gente tem aqui dentro da nossa to-do list. E isso se provou um pouco do potencial que a gente tem com o Deco Records, né? Então, a gente tendo controle total sobre um banco SQLite dentro da nossa aplicação, isso foi bem legal, porque eu pensei que eu não vou precisar ter 3 ambientes, um para o meu banco de dados, onde eu vou precisar fazer gerência dele, outro para o meu back-end, onde eu vou precisar conectar essas informações, e outro para o front, consumindo as informações. Então, com uma aplicação só, a gente tem todo esse poder, todo esse controle. Eu acho que o principal potencial que eu enxergo dentro dessa funcionalidade é, de fato, da gente conseguir criar aplicações complexas de ponta a ponta, enfim, sistemas para cadastro, sistemas internos de alguma empresa, enfim, sem a necessidade de ferramentas externas, tudo na Deco, totalmente editável. Então, acho que esse é o principal benefício. Deixo aqui também o link aqui do Drizzle, onde a gente consegue ver todas os possíveis tipos que a gente consegue criar de tabela aqui dentro, e ele tem também os detalhamentos de como funciona cada coisa. Acho legal vocês darem uma olhada nisso depois. Bom, e queria encerrar agradecendo a oportunidade que a Deco trouxe de eu estar passando um pouco desse projeto, como ele foi construído. Tem pontos a melhoria, igual eu comentei do JWT, mas eu acho que, em essência, a gente consegue ver o potencial e tudo que a gente consegue construir com o Deco Records. E aí eu fico à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam de estar conversando, enfim, eu fico à disposição, meu Discord, vocês podem me chamar a hora que vocês quiserem e a gente pode bater um papo. Eu podia passar a história, cria um outro código, cria... Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Muito legal.
Valeu, Jonatas. Já adianto o obrigado aí por parte da Deco. Pessoal, alguma dúvida para o Jonatas? A galera gostou bastante, Jonatas. Esperar ver se alguém tem alguma dúvida. Nos comentários aqui. E agora só elogios. Jonatas, esse projeto tá open source? Como é que tá? A galera consegue ver o código? O projeto é open source, vou mandar o link aqui daqui a pouco no comentário. Vocês podem dar uma olhada de como está feita a implementação lá, bem legal. Se quiserem fazer sugestões também, fica aberto, pode abrir o PR lá. E, bom, se vocês quiserem utilizar, tá funcionando, tá? As senhas estão criptografadas. Eu não mostrei, mas dentro do banco dá para ver que tá, não tem nada exposto lá, então quem quiser usar pode mandar bala e usar. Boa, muito legal. Depois deixa o link do repositório aí. Quem quiser contribuir, o Jonas tá pronto aí para receber os PRs. E acho que é importante trazer aqui uma novidade também que a gente está querendo lançar nas próximas semanas, que é a possibilidade de vocês colocarem templates em produção. E aí esse projeto do Jonas eu acho que super encaixa em ser um template lá da comunidade. Nas próximas semanas vocês já devem ver isso pelo painel, a possibilidade de vocês criarem os templates, tá? Beleza, Jonas, acho que a gente não tem nenhuma dúvida. Se quiser ficar aí, assistir a apresentação do Hugo, fica à vontade. Agradecemos novamente. Hugo, antes de passar para você, eu vou passar rapidinho pelos updates da Deco aqui, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela, galera. Vamos lá. Beleza, tá aparecendo no Discord já, então vamos de Deco Updates. Deixa eu já enviar aqui. Bom, beleza então, galera, deixa eu dar um zoom para vocês. O que a gente lançou essa semana, então, né? No nosso repositório do Apps, tiveram algumas coisas bem legais, então vou dar alguns highlights aqui no refactor que o Samuel fez. Então, o Samuel é uma pessoa da comunidade aí que tá on fire nos PRs, então valeu, Samuel. A gente teve também um novo app bem legal, o próprio Gaudêncio construiu esse app da Post Hug, então quem quiser usar essa ferramenta já está disponível como um app. E acho que legal aqui também o Lucas fez a primeira contribuição dele no Apps, corrigindo a paginação da Wake, que estava com um probleminha lá. Agora a gente também pode especificar se a gente quer colocar um path como um parâmetro. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar uma página, só caso ela tenha um parâmetro específico, isso tem como agora. Foi uma necessidade aí do Yuri, da comunidade também. Ele abriu a issue e ajudou a gente a construir a solução. No nosso runtime também teve uma contribuição do Samuel, então o Samuel aí atuando nos dois repositórios. A gente fez uma correção necessária para a questão dos parâmetros funcionar. O brasileiro lançou hoje um fix bem importante também relacionado ao cache das sections, principalmente aquelas sections com botão de ver mais na galeria ou até prateleira infinita. Tava com um pequeno probleminha ali na geração do cache burst, né, na chave de cache. Então, o brasileiro corrigiu isso hoje. E no nosso admin, bastante coisa também. A página de billing, a página de cobrança lá, ela teve algumas melhorias. Agora ela tem a informação de data transfer. A gente adicionou a possibilidade de excluir sections globais, bastante gente tinha pedido isso. O presence, que é o fato de você poder ver as pessoas que estão mexendo no admin, agora eles também estão nos campos do form. Então, se alguém estiver digitando num input específico lá, você vai conseguir ver. Tivemos algumas correções na questão do app, né? Então, quando algumas pessoas iam abrir o app de site, ou então abrir o app das próprias plataformas, VTEX, Shopify, alguns sites estavam trazendo um problema na hora de abrir. A ideia é que isso tenha sido corrigido. A gente atualizou o nosso Forms, né? A biblioteca que a gente usa, que é o RJSF. E, enfim, diversos outros fixes aqui, como o Decopilot, a correção na hora de deletar o domínio e tudo mais. Aqui embaixo, como sempre, os nossos repositórios. A gente valoriza bastante as estrelinhas lá, então, se você está assistindo essa Community Call e não deu uma estrelinha, pessoalmente estou bem chateado com você, por isso que eu vou te dar a oportunidade de fazer isso agora. Beleza?
Hugo, agora sim. O papai chegou! E aí, boa tarde, pessoal. Consegue me ouvir direitinho? Sim, conseguimos ouvir. Hugo, então, primeira participação, se apresenta aí pra galera. O palco é seu. Legal, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, senão eu reinicio logo o Discord. Tá, conseguem ver aí? Opa, Lucas, consegue ver? Yes! Show de bola. Então, pessoal, como o Tavani já me apresentou, eu sou o Hugo, eu sou engenheiro back-end aqui da Deco. Eu estou aqui há pouco menos de um ano e eu estou bem focado na infraestrutura. Essa é a minha primeira apresentação na Community Call, então, muito prazer aí, comunidade. E como eu estou muito focado na infraestrutura, eu vim trazer um. E eu espero que a gente possa fazer outros encontros em que eu traga mais informações e faça deep dive sobre algumas dessas partes específicas. Desculpa eu estar tossindo, mas eu estou bem doente essa semana, então vai ser um pouquinho assim. Mas então, a minha ideia hoje é mostrar um pouquinho do fluxo de uma requisição de um usuário quando ele abre o navegador e entra num site que seja Deco. Eu optei por isso hoje porque eu consigo passar por todos os pontos da nossa infraestrutura de uma forma alto nível e depois a gente pode ver quais pontos despertam mais interesses aqui da comunidade e eu trago depois um deep dive sobre cada um deles. Então, vamos lá. Eu acho que vale super a pena começar explicando um pouquinho do que o cliente tem que fazer para que ele possa entrar dentro desse fluxo das requisições aqui dentro da Deco, né? Então, a ideia é que o cliente ele vai lá e ele cria uma conta dentro da Deco, ele começa a desenvolver o seu site, então ele mexe lá no CMS, ele mexe no layout, ele mexe no banner, ele mexe no carrossel. Ele também pode mexer dentro do GitHub, então muitos de vocês estão lá mexendo. E a Deco vai ficar fazendo, sempre que você está no CMS, faz um publish ou tá no GitHub e faz um commit, seja numa branch ou seja em main, tudo isso gera um deploy de forma transparente aqui dentro da Deco. Então a gente tem todo um pipeline que já é um outro assunto bem legal para a gente abordar no outro momento. Mas isso tudo a Deco já vai fazer o deploy e fazer o hosting para vocês de forma transparente. Depois disso vai ser importante que exista um domínio. Então normalmente os sites que vêm para cá eles já têm domínios próprios, eles só têm que fazer o apontamento desse domínio para o nosso domínio .deco.site, que hoje ele está hospedado dentro da Cloudflare, da nossa CDN. Então, dado que o cliente ele fez esse setup, os usuários que navegarem dentro do seu site já vão poder passar por esse fluxo que eu vou mostrar aqui hoje, que está dentro da infraestrutura da Deco. Então, como é que é o fluxo aqui? Eu vou tentar mostrar um end-to-end em alto nível, e ele começa mais ou menos assim. O usuário ele está lá e ele vai navegar no browser dele. Ele visita um site qualquer, então digamos que ele visita o site xpto.com.br. Vai haver uma resolução desse DNS transformando isso para o .deco.site. Na verdade, no IP por baixo disso, que aponta para Cloudflare, né? Mas é bem fácil vocês verem isso para todos os clientes, para todos os sites que rodam em Deco, quando vocês fizerem um NS Lookup. Aqui, como eu já deixei esse print da Osklin, ele vai apontar para o domínio interno da gente, esse .deco.site. Então, dado isso, quando o usuário está navegando no browser, abre o site, vai apontar para o nosso entry point da infraestrutura, que é a nossa Cloudflare. Então, toda a requisição vai chegar aqui na nossa CDN. Vale super a pena lembrar que essa CDN ela é edge, então ela está espalhada ao redor do mundo. E toda requisição que chegar vai ser atendida pelo POP mais próximo que tiver da Cloudflare. Então, um usuário que estiver lá na Ásia e acessar um site Deco, ele vai ser respondido pela Cloudflare que estiver mais próximo lá na Ásia, do mesmo jeito aqui na América, Europa e assim vai. Então, eu pus assim uma tarja mais larga porque é para dar a entender que ele é edge e ele vai ser atendido pelo ponto mais próximo. Mas todos esses POPs vão se comportar da mesma forma, né? Então, eles têm várias lógicas dentro deles, várias funcionalidades, e a Deco usa algumas delas. Eu trouxe só algumas específicas aqui, eu não trouxe todas, e eu também não trouxe na ordem que elas acontecem no ciclo de uma requisição, né? Não é necessariamente que ela passa por toda a layer de security para depois ir para a layer de cache. Então, ele faz uns embaralhamentos aqui, também tem outras layers, mas para efeito mais demonstrativo, hoje, alto nível, como eu comentei, eu vou abordar apenas essas duas aqui como principais. Desculpa. Então, dentro da layer de segurança, o que é que a Cloudflare faz para a gente? Ela verifica sobre ataques de DDoS, ela bota um WAF na frente, um firewall, para proteger a gente de ataques de bots.
ela faz throttling, ela protege contra ataques diversos, e ela faz toda essa camada de segurança para a gente, de proteção para os nossos clientes. Depois disso, a gente tem a camada de cache. Essa camada de cache é muito importante porque performance é um dos alicerces da Deco. Então, a gente quer entregar sites performáticos para todos. De que tanto consiste, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos do que consiste essa camada de cache. Então, assim que render ele está aqui hoje, que são os caches de sections, né? Aquela opçãozinha, aquele opt-in que a gente tem quando está construindo uma section, ele vai permitir o async render, que vai responder diretamente da CDN, o que é muito bom, né? Dado que os POPs estão espalhados ao redor do mundo, isso vai ter uma latência baixíssima, é muito legal. Também tem aqueles caches mais comuns de CDN, que são os caches de assets, então, sei lá, imagens, JS, CSS e por aí vai. Isso é configurável pela Deco, então a gente configura qual é a extensão que vai ser cacheada na CDN, e sempre que houver uma requisição que tenha um cache control, ele vai ser respeitado pela CDN e vai ser cacheado. Tem uma série de outras coisas aqui, mas eu acho que isso dá um overview bom. Antes de chegar no load balance, eu gostaria de lembrar que tem várias outras features, algumas que estão no ciclo de vida da requisição, outras não, como o Health Check, por exemplo, mas eu quis trazer algumas delas aqui só para mostrar como tem a CDN que a gente usa é poderosa, a gente tem várias coisas lá e a gente se alavanca para prover o melhor produto para os nossos clientes. A gente faz health check, a gente faz offload de SSL, gerando os certificados aqui na CDN, faz transformações de header, de URL quando necessário, otimizações de imagens. A gente usa os durables da Cloudflare para o nosso workflow, então há uns casos de uso particulares, e tem algumas outras funcionalidades. Tá, mas dado que o request já chegou no final de tudo isso, passou por todas as layers da Cloudflare, ele vai chegar no load balancing. A ideia do load balance da gente é que ele vai distribuir a carga entre as múltiplas clouds que a Deco tem hoje. A Deco hoje ela já é multi-cloud, então hoje nós hospedamos os sites tanto no Deno Deploy quanto na AWS, nós temos essa capability. E quando o site estiver hospedado no Deno Deploy, o que vai acontecer é que a requisição chega no load balance da Cloudflare e a Cloudflare vai direcionar isso para a cloud específica. Então, citando o exemplo aqui do Deno Deploy, vai chegar lá o Deno Deploy é uma solução terceira, que fica um pouquinho como uma caixa preta para a gente, uma black box. Tem alguns comportamentos que a gente não sabe, mas o importante é que quando a requisição chegar lá, ela vai bater num controlador, num load balance. Deixa eu dar um passo atrás e falar que o Deno Deploy ele também é Edge. Então ele está rodando, não necessariamente no Brasil, né, mas ele tem um POP aqui na América, ele tem um na Europa, na Ásia e por aí vai. Então ele também é Edge. Então a requisição vai ser respondida pelo POP que estiver mais próximo. Isso também é algo bem legal, que já ajuda bastante nossos clientes em performance. Mas quando a requisição chegar, ela vai bater no controlador, no load balance. Esse load balance vai distribuir entre os isolates. Então, eles usam essa tecnologia aqui, e esse daqui é o Atom, onde está rodando o site que foi construído por vocês. Então, quando a gente faz o deployment, o site de vocês vai rodar dentro desses V8 isolates lá dentro do Deno Deploy. Então, a lógica do site, o jeito como vocês construíram, os fetches que eles fazem para os data sources externos, tudo vai estar aqui dentro dos V8 Isolate. É bem legal, eles escalam de uma forma bem bacana, eles têm um cold start baixíssimo, tem umas funcionalidades muito da hora. Então, é basicamente isso. Como eu disse, ele tem umas partes são black box para a gente, não é managed by Deco. Então, eles controlam um monte de coisa e para a gente é tão transparente quanto isso. Algumas outras funcionalidades eles entregam, então eles entregam Analytics, eles têm um dashboard lá para a gente acompanhar algumas métricas, não muitas. Eles têm logs, desculpa, a gente provê isso no admin, esses logs. Eles têm um gerenciamento de envvars, caso tenha um comportamento particular que dependa de um envvar. Eles também têm a seção lá de deployments, em que a gente pode fazer rollback, a gente pode ter aqueles ambientes de previews, a gente tem algumas funcionalidades. E basicamente isso resume um pouquinho de como a gente usa a Cloud Deno Deploy hoje em dia, né? Aí voltando para cá, o site de vocês também, se tiver alguma pergunta, o Lucas ou o Tavano, que está como anfitrião, pode me interromper, tá? Se tiver alguma coisa aí no chat. Tá. Mas o site de vocês também pode estar apontando para a AWS aqui dentro da Deco. Então, como é que seria o esquema, né? O request chegaria até o load balance da Cloudflare, da nossa CDN, e o request seria direcionado para a AWS. O entry point dentro da AWS é um load balancer que a gente criou lá.
E as aplicações os sites, eles estão hospedados dentro de um EKS. Então, é dentro de um cluster Kubernetes, e que o Ingress, a solução de Ingress que a gente optou por usar foi o Istio. Então, a gente tem um deployment de Istio que escala horizontalmente, a gente tem algumas réplicas, e o load balancer da AWS, que recebe as requisições, ele conhece esse Istio, então ele vai distribuir o tráfego dentro entre esses Istios, né, entre as réplicas desse Istio, e aqui sim, entrou no cluster. Aqui tem um comportamento bem, acho que bem conhecido de quem entende mais de Kubernetes. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu deixei várias coisas de forma transparente, tá? Porque essa era aqui eu queria fazer uma apresentação mais alto nível do ciclo de vida de uma requisição. Então, dentro dessa setinha tem alguns middlewares, dentro dessa seta também tem alguns middlewares. Esse pipeline de deployment, esse pipeline do Knative, ele é um pouquinho longo, mas eu achei que não agregaria tanto trazer nesse momento. A gente pode fazer um deep dive depois e mostrar um pouquinho mais profundamente qual é a nossa lógica aqui dentro, como é que é a nossa arquitetura. Mas falando sobre o ciclo de vida da requisição, eu acho que aqui já dá uma ideia bem bacana. Um overview muito bom. Então, o Istio ele vai saber, baseado no host, para que service ele tem que mandar a requisição. Esse service ele conhece o endpoint, e o endpoint é quem conhece todos os pods da aplicação. Então, se eu for fazer uma analogia entre o Deno Deploy e o nosso EKS, lá na Amazon, o pod seria o equivalente ao Isolate, porque ele é o átomo em que roda o site de vocês, né? Então, o site de vocês, a lógica que foi construída está rodando dentro de um container aqui dentro desse pod. E eu pus aqui, ó, tanto é que eu pus essas flechinhas saindo lá do V8 Isolate no Deno Deploy e aqui saindo do pod para os data sources externos, né? Porque os sites vocês podem fazer fetches externos. A exemplo da VTEX, Magento, Shopify, um banco de dados, né? Se vocês não usarem o nosso, como foi apresentado aqui agora há pouco, a um RP externo, a um serviço de back-end, qualquer coisa. Daqui para trás não importa muito para a Deco, né? Mas a aplicação de vocês pode fazer essas requisições, a gente só vai fazer o request, esperar o response, montar toda essa página e devolver. Aí daqui para trás são as flechinhas se invertendo. Então o pod passa isso para o Istio para o load balancer, passa para a CDN e volta para o browser do usuário, né? Mas ainda aqui dentro da AWS, eu acho que tem algumas coisas legais de se comentar, é que a gente optou por usar Knative para gerenciar os deployments dos nossos sites. Isso é uma solução open source e serverless, é bem legal. Então, ela é que se encarrega do pipeline de deployment dos sites. Então, ele tem um deployment aqui, ele faz uma série de procedimentos bem legais para permitir que a gente faça rollback rápido, que a gente também gere novas versões, que a gente tenha previews, tem bastante coisa interessante. Aí ele gera um deployment. Esse deployment é quem escala horizontalmente os nossos pods, né? Então eu botei que aqui, desculpa, pessoal, eu botei que o nosso deployment tem 3 pods aqui, então ele escalou horizontalmente. A exemplo de um evento com alguma promoção maior, esse deployment ele tem umas regras de scaling e ele vai escalar, colocar 4, 5 pods, quantos forem necessários para atender todas as requisições. Deixa eu ver o que mais tem interessante para comentar aqui. Eu acho que é basicamente isso. Então, o deployment está gerenciando tudo isso e o deployment é criado a partir do pipeline do Knative. Outras funcionalidades legais daqui que a gente tem dentro do EKS a gente roda também um Prometheus para observabilidade. É uma outra área que eu gosto muito. A gente pode abordar em outro momento também depois. A gente tem um K6, então a gente tem um SDK de load test aqui dentro do nosso cluster, que a gente consegue dar porrada e testar os sites, testar quão reliable tá. A gente tem ferramentas de analytics, a gente tem o Argo CD, então o Argo CD é um pipeline de deployment de infraestrutura, então é um pouquinho diferente, né? Eu falei desse pipeline do Knative, que está muito associado com os publishers do CMS, com os commits do GitHub, porque isso tudo triga deployments de sites, mas o Argo CD é sobre deployment de infraestrutura, então quando a gente está modificando a infraestrutura, passa por aqui, esse é um controlador bem legal. A gente também tem um gerenciamento de MVVARs para os casos dos clientes em que se faz necessário. A gente tem logs, a gente tem cache de loaders que ficam a nível aqui do Kubernetes e tem uma série de outras coisas. Assim como na AWS, a gente também tem outras funcionalidades, como o S3, para fazer cache também, a gente tem umas layers de cache que usam S3. A gente tem o SR para
para colocar as imagens dos containers que a gente executa esses pods aqui. A gente tem CloudWatch e algumas outras ferramentas, né? Mas eu acho que esse é o overview. Então, quando o request chega no pod ou no V8 Isolate, ele é construída aquela página, seja fazendo fetches externos só com as lógicas internas das aplicações de vocês, e a partir daqui as setinhas vão invertendo, volta até o browser do nosso usuário que recebe essa requisição, né? Eu acho que esse é o overview. Depois eu queria ouvir de vocês se vocês têm interesse por um deep dive em algum desses blocos particular. E agora eu vou dar uma olhada nas dúvidas se surgiu aqui alguma coisa. Boa. Hugo, o brasileiro perguntou o que é POP. O Gui respondeu que é um pequeno servidor. Quero ver se você quer complementar. O que é POP? Isso não, é o Point of Presence, eu acho. É onde tanto ele está distribuído ao redor do mundo, né? Então, a galera que é Edge, ele tem esse conceito. Se eu não me engano, até a nomenclatura mudou alguma coisa, mas eu acho que é Point of Presence. Deixa eu ver se o Gui deve ter colocado, né? É, Mas é isso. Beleza. E o Eduardo perguntou se os pods da AWS são EC2 ou se a gente usou algum Product as a Service. Legal, legal, muito boa pergunta. Então, os pods eles rodam em EC2, né? Eles não são EC2. Um EC2 ela tem capacidade de receber vários pods. Os nodes dentro do cluster de Kubernetes são EC2. Aí um node ele tem a capacidade de receber múltiplos pods, né? A galera tá digitando. Vamos ver se vem mais dúvidas. Esquece. Mas eu acho que era isso. No outro momento vamos ver aí o que se tiver a gente pode fazer sobre cada um desses blocos um deep dive particular, sobre os pipelines também que a gente tem internos de deployment, por exemplo. A gente vai vendo. Acho que é isso. Boa, muito bom. Obrigado, Hugo. Tenho certeza que muita gente aqui. Peraí, tem mais uma. Tem mais uma. Quais são as vantagens e desvantagens de cuidar da infra ao invés de usar uma solução como o Deno Deploy? Ah, legal, muito boa essa pergunta. Então, o Deno Deploy ele é uma solução muito boa, ele é serverless, ele tem um code start muito baixo, mas não era managed pela Deco. Então, a gente perdia o poder de otimizações granulares. A gente optou por trazer para cá porque a gente precisava de mais resources, por exemplo, mais poder computacional para o nosso caso de uso específico. Então, a gente tem um contato muito próximo com o pessoal do Deno Deploy, mas a gente não conseguia modificar essas constraints lá. A gente trazendo para cá, a gente passa a gerenciar esses recursos e a gente consegue administrar de forma mais granular, se necessária, né? A gente passa a ter mais poder de manusear tudo. Boa, e existe até um planejamento futuro nosso disso daí tá na mão do próprio usuário, né? Eu consegui fazer esse switch de infra. Isso, isso. A gente tem pensamentos nesse sentido, sim. Tem umas novidades legais aí para vir, quando forem surgindo, a gente traz para a comunidade, com certeza. Boa, muito bom. Valeu, Hugo. Como eu tava dizendo, eu acho que tem muita gente aqui na comunidade que se interessa por infra, então tenho certeza que nas próximas você volta por aqui. E é isso. Valeu. Galera, antes de finalizar, eu queria fazer um teste aqui com vocês, logo depois da apresentação de infra. É um pouco de sacanagem eu fazer isso, mas a gente lançou o Presence, como eu estava comentando, e eu vou mandar um link aqui para vocês e queria que todo mundo entrasse para ver se a gente consegue se ver ali no admin. Eu deixei a home aberta aqui, então entre ali na home, no Forms, para a gente ver se a gente consegue ver o rostinho um dos outros aí. Vou compartilhar minha tela para quem não conseguir entrar, conseguir ver pelo menos. Ó, já tá tudo. Eita, pô, já tem um monte de gente aqui, ó. Tá aparecendo na minha tela. Ó, a galera já tá. Bora ali na home. Já tem alguém mexendo no header, no banner aqui.
Brasil! Boa. Bom, essa foi a novidade aí do Form, galera. Então, para colaboração aí real time, você consegue ver que o Jonas tem um carinha para ser corrigido aqui, mas dá para ver que o Jonas está mexendo no HRF, então eu não vou mexer, vou deixar ele mexendo. Esquece. Espero que isso ajude vocês. Olha o Leandro aqui. Boa, testado e aprovado. Esquece. Bom, é isso então, pessoal. Bom restinho de sexta-feira aí. Bom final de semana. Obrigado pela participação de todos na Community Call.